Boa tarde, pessoal. Eu, Amanda Mâncio, junto com a Amanda Tozeski, a Júlia Dalmédico, a Juliana Shaddai e a Tainá Bocati, vamos apresentar para vocês as respostas evolutivas dos corais às mudanças climáticas globais. Os corais são quinidários sésseis, que pertencem ao filo Quinidária e à classe Anthozoa, e eles constroem um exoesqueleto de carbonato de cálcio ou de matéria orgânica. Quando se considera um único indivíduo, ele é chamado de pólipo, porém a maioria formam colônias, às vezes até extensas barreiras, que são os recifes de corais. As suas formas cilíndricas e ocas são formadas 87% de carbonato de cálcio, 7% de carbonato de magnésio e os outros 6% de outras substâncias. A maioria constroem recifes em águas tropicais e subtropicais, claras e rasas, com baixo teor de nutrientes e com temperaturas ótimas entre 25 e 29 graus, vivendo bem perto dos seus limites térmicos. Eles são considerados um dos ecossistemas com maior biodiversidade e maior produtividade do mundo, mas também são considerados um dos mais vulneráveis. E essa grande produtividade produzida é devido à relação simbiótica dos corais com as zooxantelas, que são algas dinoflageladas que vivem nos tecidos do corais e absorvem a luz e transformam essa energia luminosa em energia química. Os corais são considerados holobiontes, pois eles vivem em associações com a microbiota bem diversificada, como as microalgas, bactérias, fungos e protozoários. Os corais são politróficos, ou seja, eles obtêm energia tanto a partir da heterotrofia, ingerindo matéria orgânica viva como o fitoplâncton, quanto pela autotrofia, que é uma relação simbiótica que tem com as zooxantelas, geralmente do gênero Symbiondino. E esse tipo de alimentação lhes possibilita maior energia e, consequentemente, maior crescimento. E considerando que a maioria dos corais vive em águas oligotróficas, que são águas pobres em nutrientes, e que isso dificulta a obtenção de alimentos por heterotrofia, o sucesso evolutivo e ecológico dos corais está intimamente relacionado a esta associação mutualista desenvolvida com as zooxantelas. As zooxantelas, elas vivem no interior de células específicas dos corais e elas são beneficiadas com um ambiente protegido e com o suprimento de compostos necessários à realização da sua fotossíntese. Aqui nessa imagem ao lado, as zooxantelas estão representadas pelos pontinhos verdes. Elas são classificadas em até 8 linhagens, de A a H, e apenas a linhagem E e H que não fazem simbiose com os corais. A presença de cada um desses clados nos tecidos dos corais varia entre as diferentes espécies de corais e às vezes até mesmo dentro de uma mesma espécie. E sua ocorrência é influenciada pela intensidade luminosa, pela temperatura e pela distribuição geográfica, podendo refletir sobre a fisiologia dos corais. E uma porção significativa, que dá em torno de quase 90% do carbono fixado pelas algas durante a fotossíntese, é passado para o coral em forma de oxigênio e de metabólitos, como o glicerol, que são utilizados para a obtenção de energia. E é devido a esta relação simbiótica que os corais se tornam os principais construtores dos recifes, pois na presença de luz, a calcificação é em média 3 vezes maior do que na sua ausência. Além de que aquelas lindas cores que vimos nos corais são resultado das zooxantelas que vivem neles. Enquanto os corais fornecem, além de proteção contra a herbivoria e uma posição estável na coluna da água, otimizando seu acesso à luz, gás carbônico e nutrientes inorgânicos para as zooxantelas. E essa nutrição dos corais regula tanto o crescimento do tecido quanto o crescimento do seu esqueleto. E, como qualquer outro ser vivo, os corais apresentam preferência por determinadas condições ambientais para se desenvolverem de maneira adequada. Dentre essas condições, esses animais suportam apenas pequenas variações em suas faixas de tolerância,
sendo bem sensíveis a grandes variações ambientais na temperatura, na salinidade, na turbidez da água e entre outros fatores físicos, químicos e biológicos que possam afetar seu ambiente natural. E os impactos que afetam o holobionte modificam as relações existentes entre o hospedeiro e sua microbiota, podendo provocar efeitos indesejáveis com respostas negativas ao estresse sofrido pelos corais. Os impactos que atingem os corais são oriundos de atividades antrópicas e podem se apresentar em escalas locais e globais. Dentre eles, podem ser destacados a sobrepesca, a poluição, o derramamento de petróleo, a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento e as queimadas, colocando os corais em situações de estresse e podendo enfraquecer as relações estabelecidas entre eles e seus simbiontes. Porém, uma ameaça em particular tem deixado muita gente alerta, principalmente os cientistas, que é o aquecimento global, que com o aumento dos níveis atmosféricos de gás carbônico induz uma acidificação dos oceanos, o que pode enfraquecer os corais, favorecendo a redução na taxa de calcificação, os tornando mais suscetíveis à quebra e à bioerosão. E também, de acordo com o painel intergovernamental de mudanças climáticas, as previsões são de que até o final deste século, as águas do mar sofram um aumento de aproximadamente 4,8 graus em sua temperatura e uma acidificação com diminuição de 0,3 no seu pH. E isso é muita coisa para os corais, que com o aumento de 1 ou 2 graus de temperatura já sofrem estresses, podendo causar o que é conhecido como branqueamento dos corais. Esses eventos ocorrem devido à ruptura da relação simbiótica entre os corais e as zooxantelas, que são expulsas das células do tecido do coral, perdendo os nutrientes advindo da fotossíntese, fazendo com que os corais aumentem sua taxa de respiração, e perdendo também os pigmentos fotossintetizantes, que perde sua coloração e deixando o tecido com a cor pálida e em evidência o branco do seu esqueleto de carbonato de cálcio. E de efeitos a longo prazo para os corais, é possível citar a redução da taxa de crescimento e de calcificação, o enfraquecimento reprodutivo e a necrose de seus tecidos, afetando também as numerosas espécies que dependem dos corais vivos para abrigo, alimentação, reprodução, entre outras. Os eventos de branqueamento de coral têm registros desde 1876 e recebeu muito mais atenção depois da grande mortalidade dos corais no Oceano Pacífico Ocidental, durante os anos de 1982 e 1983. E esses eventos têm sido observados ao redor do mundo com cada vez mais frequência, principalmente durante o verão, quando as temperaturas da água do mar atingem níveis mais elevados. O aumento nos níveis do mar também são uma ameaça aos corais, caso isso aconteça de uma forma mais rápida que os corais possam acompanhar. O futuro dos recifes está diretamente relacionada à habilidade desses ecossistemas em responder aos distúrbios ambientais e permanecer como um ambiente minimamente estável. E as atividades da microbiota associada aos corais são peças-chave no processo de resiliência, servindo para a manutenção dos ecossistemas de Recife. E estima-se que 30% dos recifes já estejam sob sérios danos e que aproximadamente 60% deles sejam perdidos até 2030. E então torna-se cada vez mais urgente estudos que se concentrem em elucidar as questões envolvidas nos processos de mitigação desses efeitos para o ambiente marinho e para todos que deles sobrevivem. A importância dos corais. Um dos pontos que torna o coral tão importante é a questão do abrigo, porque são estruturas rochosas, eles têm muitas fendas de túneis e acabam fornecendo um local, né, para várias espécies se abrigarem. E também essas estruturas rochosas, o substrato que é rígido, né, permitem que espécies sésseis possam se fixar. A reprodução, os recifes eles têm uma grande concentração de organismos, né, que utilizam
como áreas de desovas. Como tem um substrato irregular, que nem eu falei antes, os ovos e as larvas, da reprodução, eles caem entre essas fendas. E ali eles ficam protegidos contra predadores. Ah, e esqueci de falar, o viveiro, de novo, pela característica irregular do solo, os alevinos, que são os peixes que acabam de eclodir, né? E os juvenis, eles se encontram ali, têm abrigo e têm alimento para que eles possam se desenvolver. E então, quando chega a hora, eles possam ir para as regiões mais profundas ou mais distantes da costa. A farmacologia e a medicina é porque tem um estudo sendo desenvolvido entre a Universidade Católica de Brasília e o projeto Coral Vivo, que eles estudam para acabar com a doença causada pela Klebsiella pneumoniae carbamazepine, e que seriam doenças pulmonares e distúrbios gastrointestinais que poderiam levar à morte. E esse estudo ele é possível porque eles conseguem purificar uma molécula que vem do coral orelha de elefante, que é esse aqui, onde estão os peixinhos. E também tem alguns tipos de medicamentos que são estudados através dos corais, né, que seriam para abaixar a pressão arterial, os antibióticos e antitumorais. E esse estudo ele é possível porque os corais, como eles se fixam, eles vivem numa guerra química, né, para inibir o crescimento do outro, defesa, etc. Então, essa guerra química acaba permitindo esse estudo. E outra questão de empregos é porque, como já citei antes, que o coral acaba sendo um local de abrigo, de reprodução, um viveiro, os pescadores, eles precisam desses corais para que cresça, né, que acaba tendo maior reprodução, esses animais cresçam e assim possam pescar. Então, acaba sendo uma indústria também, esses corais, né? Além do turismo, que também é outro fator, que tem bastante turismo para visitar corais e ver corais. São conhecidas no mundo mais de 350 espécies de corais, e dentre essas, 18 são encontradas na costa brasileira e 8 são consideradas espécies endêmicas do Brasil. Na primeira foto do lado, ali é uma chamada de coral mole, conhecida como coral mole. Antigamente ela é chamada de gorgonácea e atualmente ela é conhecida por alcionácea. E na segunda foto, ali de baixo, é o chifre de alce, também, ela é endêmica também do Brasil. Aqui, nessa primeira foto, nessa aqui, é um lírio do mar, também, ela é endêmica do Brasil. E ali, por último, tem o cérebro. Todos são endêmicos do Brasil. Existem 3 tipos de recifes. O primeiro são as franjas, que são formações simples e próximas a continentes ou a ilhas, e também ele é o mais comum. E são muito encontradas no Caribe e próximo à Flórida e às Bahamas. O segundo seria o recife de barreira, que são formações lineares ou semicirculares e são separadas do continente por canais. Um exemplo é a Grande Barreira da Austrália, que é a maior do mundo. E, por último, o terceiro tipo de recifes são os atol, que são em forma de um anel, e no centro se forma uma lagoa com água salgada, e eles emergem em águas mais distantes do continente.
e geralmente são sobre antigos vulcões submersos, e um dos mais conhecidos é o atol de Bikini, que fica no Oceano Pacífico. Os maiores recifes do mundo, eu trouxe mais a título de curiosidade também. A primeira seria a Grande Barreira de Corais da Austrália, que ela tem em torno de 2.900 recifes, e ao todo ela tem 2.700 quilômetros de comprimento e 700 quilômetros de largura, que ela é praticamente quase o tamanho do Japão. E ela abriga em torno de 3.000 espécies. Aqui na fotinho do lado dá para ver mais ou menos o tamanho que ela ocupa e por que é a maior. Depois tem o Recife Mesoamericano, que tem aproximadamente 1.500 quilômetros de extensão, abriga 60 espécies de corais e mais de 500 espécies de peixes, e também mais ou menos 350 espécies de moluscos. Ela está dividida nas costas dos países do México, Belize, Honduras e Guatemala. E a terceira seriam os recifes de corais do Mar Vermelho, que tem aproximadamente 1.900 quilômetros de coral. Ela abriga em torno de 1.200 espécies, e também, como acredita-se que é muito antigo, em torno de 7.000 anos, né, e é próximo a Israel, Djibouti e Egito, os corais eles são mais resistentes a mudanças de temperatura e também outras intempéries, como as tempestades de areia. Os estudos dos recifes de coral no Brasil foram iniciados em 1828, com uma expedição dos naturalistas alemães von Spix e von Martius. Em 1841, Darwin descreveu os bancos de arenito em frente à cidade do Recife. As primeiras descrições mais abrangentes dos recifes brasileiros foram realizadas por Charles Frederick Hart em 1870. Posteriormente, merece destaque pela grande abrangência a contribuição de John Caspar Brunner, em 1904. A próxima grande contribuição para o conhecimento das comunidades recifais brasileiras foi realizada na década de 1960 pelo pesquisador francês Laborel, sediado no Instituto Oceanográfico, o qual havia sido fundado no Recife em 1958. A história geológica de recifes brasileiros é melhor conhecido através de trabalhos desenvolvidos pela doutora Zelinda Margarida Leão, da Universidade Federal da Bahia, a partir do início da década de 1980. Atualmente, os estudos no Brasil ocorrem nas áreas de conservação, nos projetos que são desenvolvidos nelas. Algumas dessas áreas de proteção são o Parque Estadual Marinho do Parcel do Manuel Luiz, no Maranhão, criado em 1991, com a finalidade de preservar a biodiversidade e o patrimônio genético dos recifes de coral e garantir o uso sustentável do Recife. A APA de Fernando de Noronha, Rocas São Pedro e São Paulo, criado em 1986. A APA da Baía de Todos os Santos, na Bahia, criada em 1999. A Reserva Extrativista Marinha de Corumbaú, na Bahia, criada em 2000, que tem como objetivo garantir a exploração de forma sustentável e a conservação dos recursos naturais dos recifes da área. E a APA Costa dos Corais, criada em 1997 para proteger os recifes costeiros e os ecossistemas associados. A área dessa APA se estende de Tamandaré, em Pernambuco, até Maceió, em Alagoas. Eu vou citar alguns projetos e ações realizados em prol dos recifes. O mapeamento dos recifes de coral rasos, que resultou no Atlas de Recifes de Coral nas Unidades de Conservação do Brasil. A campanha Conduta Consciente em Ambientes Recifais foi elaborada em 2002
a partir de uma preocupação com a conservação dos recifes de coral e a informação dos turistas sobre o assunto, e o projeto Estudos nos Recifes de Coral Brasileiros, treinamento e aplicação de técnicas de mapeamento por sensoriamento remoto, que contou com a parceria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do projeto Recifes Costeiros, no sentido de se mapear os recifes existentes dentro das unidades de conservação brasileiras, e foi elaborado em 2001, propiciando a capacitação de 14 gestores e técnicos governamentais para o uso da ferramenta de sensoriamento remoto no mapeamento e gestão das áreas coralíneas. E como principal produto desse projeto, foi elaborado o Atlas dos Recifes de Coral nas unidades de conservação brasileiras, em 2003, e apresenta um total de 39 mapas das 9 unidades envolvidas no projeto. E aqui é um arquivo do monitoramento dos recifes de coral do Brasil, disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Esses são alguns estudos com temas que têm tido bastante relevância. Esse primeiro é o coral invasor em recifes de corais e substratos artificiais na Baía de Todos os Santos, na Bahia, que fala sobre o coral-sol, que naturalmente não pertence à costa brasileira. A caracterização dos recifes de coral da área de preservação ambiental, também na Baía de Todos os Santos, para fins de manejo. O turismo em áreas de recifes de coral, considerações acerca da área de proteção ambiental, Costa dos Corais, estado de Pernambuco e Alagoas. E esse em vermelho é sobre construindo a resiliência de recife de coral por meio da evolução assistida, realizado pela equipe do Instituto de Ciências Marinhas da Austrália, e usa uma máquina para reproduzir as condições do oceano no futuro. Essa máquina ela permite que os pesquisadores possam controlar a temperatura, acidez e salinidade da água. Mais para frente, a Júlia vai falar melhor sobre esse estudo. As condições atuais dos estudos sobre os recifes de coral. Os levantamentos tradicionais são caros e têm um escopo limitado, exigindo horas de pesquisa subaquática, conduzidas por mergulhadores altamente treinados. Porém, os cientistas agora eles têm uma maneira de olhar sob as ondas para identificar com precisão as grandes áreas de recife de coral a um custo bastante reduzido, que são as imagens de satélite. As imagens de satélite são geradas por aeronaves ou por drones e se tornaram uma ferramenta cada vez mais importante para enfrentar as crises do recife de coral na escala global. Porém, é necessário que os recifes de coral sejam vistos mais de perto, e com imagens de satélite é só para ter o conhecimento da área que os recifes estão ocupando. Estudar os recifes de coral sempre foi uma tarefa que exigiu o uso de diversos dispositivos submarinos, que contavam com a capacidade de se aproximar e estudar esses locais mais de perto. No entanto, esses aparelhos semelhantes a drones nunca foram os mais adequados para esse fim, já que em muitos casos as hélices dos drones acabavam destruindo áreas importantes dos recifes e podia também ferir qualquer criatura que estivesse ali nas proximidades. Além de que os drones subaquáticos podiam ser bastante barulhentos, assustando os animais da região. E como os recifes de corais dentro dos oceanos são de extrema importância para a vida marinha, os cientistas então começaram a desenvolver outras maneiras menos invasivas de explorar e estudar essas áreas. Recentemente foi criado um robô que parece com uma água-viva, eles chamam de água-viva robótica, e esse dispositivo abre espaço para um estudo muito mais seguro dos recifes, já que a água-viva robótica
desliza silenciosamente através da água, de modo que não prejudica os recifes e nem perturba os animais que vivem ao redor deles. O dispositivo robótico inclui 8 tentáculos, que são compostos exclusivamente de borracha de silicone macio, enquanto que possuem bombas na parte de baixo, e essas bombas recebem água do mar e a direcionam para os tentáculos, permitindo então que ele se mova. A água-viva robótica também carrega sensores exteriores para coletar os dados que são transmitidos aos cientistas, que recebem as informações sobre os recifes. A comunicação sem fio entre o robô e a equipe de pesquisa permite que todos os dados sejam transferidos regularmente, além de também permitir que a água-viva seja controlada manualmente. Traços de história de vida do coral e potencial evolucionário. Os corais possuem uma gama de atributos que promovem a evolucionabilidade, incluindo a ocorrência comum de reprodução assexuada, além da reprodução sexual, uma falta de segregação da célula germinativa da linha de células somáticas, a existência de simbiose, como a variância de micróbios de evolução rápida, e níveis elevados de diversidade genética, de ocorrência natural, e a ocorrência de hibridização interespecífica. A maioria dessas características de história de vida são compartilhadas com plantas terrestres, que têm uma capacidade de manter um ritmo evolutivo com suas espécies que se reproduzem sexualmente e também são mais comumente relatadas para mostrar aclimatação transgeracional. A aclimatação transgeracional ocorre quando um novo ambiente experienciado por uma geração paternal influencia positivamente. O alto potencial de aclimatação transgeracional se deve ao fato de que plantas e corais comumente apresentam reprodução assexuada e sexuada e que, em ambos os grupos, as células germinativas se desenvolvem a partir de células somáticas totipotentes, que foram expostas a pistas ambientais e de desenvolvimento ao longo do corpo do indivíduo. Acredita-se que esses traços da história de vida tenham evoluído em resposta ao seu estilo de vida céssio, que é sem se mover, e que requer um ajuste constante às condições ambientais, porque o organismo é incapaz de se mudar para um ambiente mais adequado. Tais características fornecem não apenas um escopo maior para mudanças epigenéticas induzidas pelo ambiente, mas também mudanças somáticas a serem passadas de geração para geração. Na imagem, são exemplares de coral-sol, a espécie invasora que foi citada no estudo anterior. Para exemplificar toda essa situação, nós trouxemos alguns experimentos. Esse é uma pesquisa feita na Universidade de Stanford pela Megan Morikawa e Stephen Palombi, usando corais resilientes ao clima da ocorrência natural para construir viveiros resistentes ao branqueamento. Bom, a restauração ecológica de florestas, recifes ou outros ecossistemas, durante a mudança climática, elas dependem da descoberta e do uso de indivíduos capazes de resistir às condições ambientais futuras. Para os recifes de corais, os corais tolerantes ao clima podem não permanecer tolerantes em diferentes ambientes, devido ao amplo ajuste ambiental da fisiologia do coral e dos seus simbiontes. Nessa pesquisa, eles testaram se os corais pais, que são os originários do ambiente com que eles decidiram trabalhar, são o que eles chamam de corais pais, retêm a tolerância ao calor em ambientes de viveiro, e se os substitutos simples prevêem colônias mais sucedidas e se os corais tolerantes ao calor sofrem menor crescimento ou sobrevivência em ambientes normais. Para ter uma restauração de ecossistemas bem-sucedida, é preciso fazer a identificação de organismos que estão bem adaptados às condições ambientais atuais e futuras.
As mudanças previsíveis no clima mostram uma oportunidade de usar o conhecimento dessas condições esperadas em ambientes futuros para aumentar de forma seletiva a resiliência na restauração atual. A capacidade das populações de evoluir perante a seleção natural da mudança climática é o que vai mostrar a derivação de um estoque da diversidade genética, que por fim vai gerar diferenças hereditárias de aptidão entre os indivíduos para o sucesso nas condições futuras. Então, além da adaptação baseada em genes, tem-se a plasticidade fisiológica, que é a capacidade de um organismo de se adaptar fisiologicamente. Como resultado de ajuste fisiológico, também tem modificação epigenética e outros mecanismos. São fontes de alternativa da variação na aptidão de um indivíduo em um ambiente variável. Em corais, as mudanças de ajuste fisiológico de simbiontes impactam diretamente. Então, não se sabe se as colônias que estão atualmente tendo bons resultados em ambientes de alto calor produziriam clones tolerantes ao calor em condições ambientais diferentes. Então, com base na sua genética, eles fizeram uma pesquisa com esses clones para ver se eles perderiam a tolerância ao calor quando movidos para um novo ambiente e se eles iriam sofrer o processo de desaclimatação. O local que foi realizado esse trabalho foi Samoa Americana, que é um país da Oceania, mas não é um território incorporado dos Estados Unidos. E eles avaliaram a tolerância ao calor de uma colônia individual dentro de 4 espécies, que foram Acropora rhianthus, Acropora gemífera, Poecilopora damicornis e Porites cilíndrica. Aí, com base na terminologia que eles usam, a colônia pai ou pais são colônias de corais individuais no Recife em que eles pegaram a amostragem e o clone foi o considerado que tem o mesmo genoma subjacente. Eles retiraram 20 colônias de cada 4 espécies das selecionadas, 10 do MVP e 10 do HVP, que são os locais, conforme diz o mapa ali, o quadrinho amarelo e vermelho, os locais de onde eles foram retirados. Todos eles foram testados, levando em consideração a resistência ao calor. Eles eram expostos a um pulso de temperatura diário definido e, assim por diante, eram registrada a perda da clorofila. Então, como resultado desse experimento, mostrou-se a capacidade dos corais tolerantes ao calor de produzir um berçário que como se fossem os filhos, né, descendentes dos seus genomas replicados em laboratório, tolerantes ao calor em um local que tinha temperaturas médias semelhantes, mas uma menor variabilidade nas flutuações diárias, ou seja, menor variabilidade da temperatura ao longo do dia. Mesmo após 8 meses de crescimento dentro do viveiro, os transplantes dos corais pais com maior tolerância ao calor branquearam 2 a 3 vezes menos durante os eventos de branqueamento que foram registrados em 2015 e 2017, do que os transplantes dos pais que originalmente tinham baixa tolerância ao calor. Também foi registrado que o branqueamento dos pais e dos seus transplantes estavam altamente correlacionados a partir dos seus genótipos. Aí aqui na imagem tem os gráficos das 4 espécies, mas a imagem do desenho é a Acropora gemífera e mostra bem essa diferença do replicado em laboratório, que são os mais escuros, ou seja, nas cores naturais, que não sofreram branqueamento, e os bem branqueados, que são os corais pais no seu habitat natural. Bom, a aclimatação fisiológica são mudanças fisiológicas em relação ao ambiente externo.
e elas podem ajustar fisiologia em face da flutuação da temperatura, especialmente em ambientes marinhos. A aclimatação, ela reduz o impacto da temperatura nas mudanças fisiológicas, como as alterações da taxa metabólica, por exemplo. E a aclimatação feita experimentalmente é muito observada em corais. A tolerância ao calor muda rapidamente após a exposição ao aumento da temperatura. Com esse experimento realizado em viveiro, eles conseguiram mostrar que a aclimatação para reduzir a tolerância ao calor aconteceu depois que eles mudaram os corais para um local de Recife que tinha menos dias quentes. A conclusão que os pesquisadores chegaram é que o impacto do branqueamento pode depender dos diferentes simbiontes que compõem os corais. E apesar desse sistema da base genética ser bem conhecido, os efeitos do hospedeiro simbionte na variação do branqueamento ainda está começando a ser descoberto e estudado. As alternativas e soluções, né? A seleção para resiliência continua sendo uma questão importante em face das mudanças climáticas que vêm ocorrendo, né? A abordagem atual que os pesquisadores da área dos corais usam para selecionar a resiliência é esperar pelos eventos de branqueamento para revelar os vencedores, quem são os corais que estão resistindo a essas mudanças climáticas. Mas, ao invés disso, as pessoas dessa área, desse âmbito, estão buscando alternativas para ensaios preditivos que venham antes disso, né, para a tolerância térmica dos corais. E para que essa alternativa tenha sucesso, as ferramentas de previsão têm que funcionar para todas as espécies, ser uma metodologia simples, barata, rápida e implementável também em locais remotos. Esse trabalho, então, ao nosso ver, ao meu ver, é uma ótima alternativa, porque eles pegaram viveiros feitos de corais que foram preparados para essas mudanças climáticas, escolheram o estoque parental e fizeram ajustes de microclima, origem, resposta experimental ao calor. Produziram, então, resultados de forma rápida e que resultou em 2 a 3 vezes menos branqueamento do que os originais. Combinados, esses resultados fornecem aos gerentes da engenharia da conservação um caminho para construir resiliência antes que ocorra o branqueamento, tendo assim uma conservação da diversidade para os corais e também, com a ajuda da engenharia de ecossistemas, combina a compreensão das causas fisiológicas do estresse ambiental e dos resultados práticos dos testes em campo como esse. Então, a principal tendência a essa resposta evolutiva dos corais com o auxílio, né, dos pesquisadores é a engenharia da conservação, que ocorre além do ambiente marinho em florestas, pastagens, manguezais e etc. Mas a criação de condições para alta resiliência só vai ganhar tempo enquanto as emissões globais de gases de efeito estufa são reduzidas e o conteúdo atmosférico diminui. Então, a gente tem um papel em tudo isso, né? Mas para o coral, para os corais, isso é um processo muito benéfico, porque adiciona resiliência mapeando os indivíduos que já têm tolerância e que vivem em um recife. Então, pode impulsionar o uso dessas colônias na restauração futura. Esse, na verdade, é um artigo mais teórico, com aplicações futuras. Ele ainda não foi aplicado. O nome do artigo é Construindo Resiliência de Recife de Coral por meio de evolução assistida, e ele objetiva explorar o potencial para aumentar a capacidade dos organismos recifais de tolerar o estresse e facilitar a recuperação após distúrbios. Bom, nesse primeiro ponto do artigo, ele trouxe medos e fatos e questões teóricas e éticas sobre a viabilidade e desejo de criar sistemas antropogenicamente aprimorados. A gente sabe que a introdução de corais geneticamente superiores
pode permitir que os recifes persistam no futuro, mas há um risco imprevisto de consequências ecológicas. A manipulação genética da biota através de translocação de espécies e populações e a liberação de organismos criados em cativeiros ou geneticamente modificados na natureza às vezes é criticado por causa de seu potencial de beneficiar algumas facetas de um ecossistema, enquanto simultaneamente prejudica outras. A maior preocupação é que o organismo aprimorado artificialmente pode possuir novas características que dão a ele uma vantagem competitiva sobre os nativos da população. Dessa perspectiva, organismos artificialmente aprimorados às vezes são vistos como exóticos ou podem ser caracterizados como invasivos. Outras preocupações são que as plantas translocadas e os animais podem carregar patógenos ou parasitos afetando a saúde das populações nativas, ou que possam causar uma mudança na composição genética ou estrutura populacional, ou seja, uma poluição genética de organismos nativos, causando uma perda de diversidade genética ou uma quebra de complexos de genes coadaptados. Esses pontos eles já são discutidos em animais e plantas modificados com fins comerciais. Bom, nesse terceiro ponto, ele aborda um pouco sobre a aclimatação, adaptação e evolução. A resposta dos organismos às mudanças ambientais, elas podem ocorrer através de dois processos, genético, ou seja, a adaptação, e não genético, que é a aclimatação. A adaptação genética é definida como uma mudança no fenótipo de uma geração e, em seguida, através da seleção natural, ela envolve uma mudança genética na forma de mudança na frequência dos alelos entre as gerações. Isso é às vezes referido como a herança dura. A aclimatação é uma resposta fenotípica à variação no ambiente natural, que altera o desempenho e possivelmente melhora a aptidão, mas não envolve uma mudança genética. Até recentemente, a aclimatação foi considerada ocorrer apenas durante a vida de um organismo sem evolução e traço de uma geração para outra. No entanto, está se tornando evidente que algumas mudanças não genéticas induzidas pelo ambiente são hereditárias. Esse processo é denominado como aclimatação transgeracional, ou herança suave ou não genética, e ocorre por meio de processos epigenéticos. Epigenética sensu trítico refere-se à modificação externa de genes, sem uma mudança no gene real, que causa uma mudança na expressão no nível desses genes. Mecanismos epigenéticos bem documentados são a metilação do DNA, modificação da cauda de histonas, remodelação da cromatina e biogênese de pequenos RNAs não codificantes. Aqui a gente anexou também o esquema que está no artigo. O artigo a gente vai deixar nas referências para vocês poderem dar uma olhada também. Mas ali tem um pouco sobre a aclimatação transgeracional, a aclimatação intrageracional, sobre seleção e adaptação, e depois vocês podem dar uma olhada com mais calma. Aqui a gente vai trabalhar sobre as 4 abordagens de evolução assistida que o artigo propõe. A primeira seria a exposição ao estresse de estoque natural para induzir a aclimatação de pré-condicionamento, ou seja, dentro de gerações, e a aclimatação transgeracional, ou seja, entre gerações, através de mecanismos epigenéticos senso cítrico. Aqui está a primeira, seria induzir a aclimatação pré-condicional, tá? A segunda seria a modificação ativa da composição da comunidade de micróbios associados a corais, eucarióticos e procarióticos. Tá aqui. A terceira seria a reprodução seletiva para gerar certos genótipos, exibindo características fenotípicas desejáveis. Aqui. Esse esquema está no próprio artigo, tá? Não mencionei antes, mas está no próprio artigo. E quarto, seria a evolução laboratorial da alga Endosimbiontes Symbiondinium spp, de corais por mutagênese ou seleção, ou seja, evolução após a geração da variabilidade. Essas 4 abordagens são incrementadas no nível de intervenção humana envolvida. A exposição à luz ou à temperatura não letal e o estresse é comum em recifes,
Em populações naturais e em ambientes experimentais, tais condições às vezes resultaram em maior tolerância ao branqueamento de coral. A quebra da simbiose coral-simbiondíneo, obrigatória em resposta ao estresse, durante eventos de estresse térmico. Esse processo de aclimatação dentro de uma geração é alcançada por mudanças na composição taxonômica das comunidades de endosimbiontes de algas encontradas em corais e ou processos que provavelmente envolvem modificações epigenéticas. A aclimatação transgeracional pode ocorrer em períodos mais curtos de tempo em comparação com a adaptação genética, e podem durar várias gerações. A gente tem como exemplo a donzela tropical, a Cantochromis polyacanthus, que mostra um significativo declínio na atividade aeróbica após a exposição aguda ao aumento da temperatura. No entanto, quando ambos os pais e os filhos F1 são criados em temperaturas mais altas, uma restauração completa da atividade aeróbia ocorre na prole F2. Em corais, a importância da aclimatação transgeracional ainda não foi estudada. No entanto, os primeiros trabalhos sugerem que a herança transgeracional pode desempenhar um papel importante na tolerância ao estresse de corais chocando. Os corais que constroem recifes formam simbioses mutuamente benéficas com dinoflagelados do gênero Symbiodinium. Essas relações são fundamentais para a produtividade e altas taxas de calcificação, que criam as estruturas dos recifes. Symbiodinium é dividido em 9 grupos principais, clado A1, e cada clado engloba muitos tipos genéticos, muitos dos que têm diferentes tipos fisiológicos. A presença de tipos específicos de Symbiodinium torna um hospedeiro individual mais ou menos suscetível à perturbação ambiental. Mais de um tipo de Symbiodinium pode existir no mesmo host ao mesmo tempo, e alguns corais mostram mudanças na abundância relativa de Symbiodinium ao longo do tempo. Além disso, a inoculação de hospedeiros coespecíficos e geneticamente semelhantes dos indivíduos com Symbiodinium distintos tipos, ou populações do mesmo tipo, mas em ambientes térmicos distintos, resultam em diferentes limites de tolerância térmica do holobionte de coral. Essas observações sugerem que as manipulações para obter mudanças nas comunidades Symbiodiniums de corais, especialmente através da introdução de cepas resistentes que estão ausentes no local das populações, podem ajudar a melhorar sua tolerância ao estresse. Essa avenida merece exploração de dados ganhos decorrentes da manipulação de fungos e bactérias na rizosfera de plantas terrestres. Essas manipulações provavelmente terão que ser restritas às primeiras fases de vida, porque nenhuma evidência convincente existe que os corais adultos são capazes de estabelecer uma simbiose estável com um novo tipo de Symbiodinium. A maioria das espécies de corais produzem ovos e larvas que não possuem Symbiodinium, tornando esses estágios iniciais de vida passíveis de inoculação com Symbiodinium, tolerantes ao estresse para explorar os benefícios fenotípicos de tal. A reprodução seletiva não recebeu virtualmente nenhuma atenção na conservação de recifes de coral, apesar de sua clara relevância, misturando pools genes do mesmo ou diferente, intimamente relacionadas espécies podem levar a prole com novos genotipos, que produzem novos fenotipos. Uma variedade de espécies de corais são conhecidas por hibridizar com outras espécies na natureza. Uma abordagem com baixo risco ambiental é criar híbridos interespecíficos em laboratórios e submeter esses híbridos para ambientes simulados ou previstos com as condições futuras. Por exemplo, temperatura ligeiramente elevada e alta taxa de CO2, para que a seleção possa agir para identificar os genótipos que mais são adequados nesses ambientes. Tais genótipos, eles podem ser posteriormente usados para mais reprodução. Além disso, a translocação de corais adultos de um recife quente para um recife mais frio, em sua distribuição natural, com intervalos ou semeando o recife fresco com recrutos do recife mais quente,
pode ser considerado como estratégias para o aprimoramento acelerado de limites superiores de tolerância térmica. Para que as abordagens de reprodução seletiva sejam bem-sucedidas, o traço para as necessidades da seleção para exibir a herdabilidade significativa, ou seja, a variação fenotípica nas características, precisa ter uma base genética. Embora evidências para respostas dependam do genótipo à temperatura existente em corais, características das herdabilidades são amplamente desconhecidas para a maioria das espécies de corais e outras condições ambientais. Apenas 2 estudos foram publicados até agora, sugerindo herdabilidade considerável para a tolerância térmica no holobionte, Acropora millepora, e outro mostrando herdabilidade limitada para a característica de tolerância térmica no hospedeiro coral, mas herdabilidade considerável no Symbidionidium symbiontes, e esses resultados são promissores e indicam que, além da herdabilidade, estudos e um foco na medição das respostas à seleção direta, conforme nessa perspectiva, é garantida. O BioRock e nuvens refletoras são também alternativas para tentar fazer a recuperação desses corais. O BioRock, ele é um projeto que foi iniciado, né, em 2000, e é um projeto no qual se usa uma estrutura de metal eletrificada que acaba ajudando a acelerar a recuperação e o assentamento dos corais. Essa gaiola ela é inofensiva, né? É a corrente elétrica que passa por ela. E quando os mergulhadores ou pesquisadores, enfim, eles veem um coral danificado, eles transferem para essa gaiola. E ali eles conseguem essa recuperação mais rápida. E aí quando eles estão recuperados, eles são devolvidos a mar aberto. E essas gaiolas, elas também ajudam os corais a resistirem às temperaturas mais elevadas da água. E como ela é eletrificada, ela pode ser alimentada através da energia solar, energia eólica ou das ondas e correntes oceânicas. E as nuvens refletoras, aqui embaixo dá para ver a ação do BioRock, que na foto da esquerda é um coral já todo destruído, e aqui é ele recuperado. E as nuvens refletoras é uma engenharia, né, artificial para criar nuvens mais brilhantes, capazes de refletir os raios solares e assim manter as águas mais frias. Ela está sendo, na verdade, desenvolvida na Universidade de Sydney, e a ideia dessas nuvens é que haja uma pulverização de sal na atmosfera, e isso vai encorajar a formação de gotículas maiores, que vai resultar em nuvens maiores e mais densas. Então, não é usado nenhum produto químico, e as gotas elas são de curta duração, em torno de 24 horas, e só é preciso usar essa tecnologia nos períodos em que os corais estiverem com alto risco de descoloração. E também a técnica ela não é agressiva para o meio ambiente, e também eles prevêem efeitos colaterais mínimos. E para finalizar, a gente trouxe um trecho em que o Charles Darwin fala do que ele viu quando chegou em Abrolhos. Ele fala: as ilhas dos Abrolhos são de um verde brilhante. A vegetação consiste de plantas suculentas e gramínea, entremeadas com alguns arbustos e cactos. Embora pequena, a coleção de plantas de Abrolhos contém quase todas as espécies que ali florescem. Os pássaros dos totipalmados são extremamente abundantes: atobás, rabos de palhas e fragatas. Talvez o mais surpreendente seja o número de sáurios. Quase todas as pedras têm o seu lagarto correspondente, aranhas em grande número, o mesmo com ratos. O fundo do mar em volta é densamente coberto por enormes corais cerebriformes,
corais pedrentos solitários de aparência semelhante ao cérebro. Muitos tinham mais de 1 jarda, 90 centímetros de diâmetro. E por último, as nossas referências. E muito obrigada.